Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Sarau da Casa Azul. Neste episódio, vamos ler com vocês uma das crônicas do livro A Alma Encantadora das Ruas, do cronista e escritor João do Rio. Personagem que foi alvo do episódio A Cidade e o Poeta, o Rio de Janeiro de João do Rio, que contou com a participação do historiador e professor Antônio Edmilson Martins Rodrigues, da PUC Rio de Janeiro e da UERJ. Vale a pena ainda registrar curiosidades sobre esse personagem. João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto era o nome de batismo de João do Rio. Trabalhou em diversos periódicos, como Gazeta de Notícias, A Noite e O País. Ele escreveu numa época de transformações que afetaram a arquitetura, o urbanismo, a organização social do espaço urbano. De acordo com alguns especialistas, foi recusado no corpo diplomático do Itamaraty por ser gordo, mulato e homossexual. Adorava a boemia dos cafés. Costumava frequentar a Confeitaria Colombo, o Largo da Prainha, atual Praça Mauá. Frequentava desde os grandes salões aos cortiços da cidade. Publicou diversas obras. Se destacou ainda como tradutor do escritor Oscar Wilde. Ingressou em 1910 na Academia Brasileira de Letras, depois de 2 tentativas. Escreveu 17 peças, inúmeros contos e 8 livros de crônicas, como A Mulher e os Espelhos, As Religiões do Rio e a citada A Alma Encantadora das Ruas. Morreu em 23 de julho de 1921, aos 39 anos de idade, dentro de um táxi por conta de um ataque cardíaco, ao sair da redação do jornal O País. Ele morava em Ipanema. Sua biblioteca foi doada por sua mãe ao Real Gabinete Português de Leitura. O cortejo do seu velório contou com a presença de cerca de 100.000 pessoas, que lotaram as ruas do centro. Outra curiosidade interessante é que ele apareceu nos filmes Tabu, de 1982, interpretado por José Legoy e dirigido por Júlio Bressani, e no filme Brasília 18%, de 2006, interpretado por Otávio Augusto e dirigido por Nelson Pereira dos Santos. Então é isso. É impossível resumir brevemente a vida de uma personagem tão rica como João do Rio. A crônica por nós escolhidas se chama Os Trabalhadores da Estiva. Espero que gostem da nossa escolha. Eu sou a Luzimar e a partir de agora a Luciane continua conosco. Os Trabalhadores de Estiva. Às 5 horas da manhã, ouvia-se um grito de máquina rasgando o ar. Já o cais, na claridade pálida da madrugada, recogitava num vai-vem de carregadores, catraieiros, homens de bote e vagabundos mal dormidos à beira dos quiosques. Abriam-se devagar os botequins, ainda com os bicos de gás acesos. No interior, os caixeiros, preguiçosos, erguiam os braços com bocejos largos. Das ruas que vazavam na calçada arrebentada do cais, afluía gente, sem cessar. Gente que surgia do nevoeiro, com as mãos nos bolsos, tremendo. Gente que se metia pelas bodegas e parava à beira do quiosque numa grande azafama. Para o cais da alfândega ao lado, um grupo de ociosos olhava através das frinchas de um tapume, rindo a perder. Um carregador encostado aos umbrais de uma porta lia de óculos o jornal. E todos gritavam, falavam, riam, agitavam-se na frialdade daquele acordar, enquanto dos botes policrômicos, homens de camisa de meia ofereciam aos berros um passeiozinho pela baía. Na curva do horizonte, o sol de maio punha manchas sangrentas e a luz da manhã abria como desabrocha um lírio no céu pálido. Eu resolvera passar o dia com os trabalhadores da estiva, e naquela confusão vi-os ouvir, chegando a balançar o corpo com a comida debaixo do braço, muito modestos. Em pouco, a beira do cais ficou coalhada. Durante a última greve, um delegado de polícia dissera-me: "São criaturas ferozes, nem a tiro." Eu via, porém, essas fisionomias resignadas à luz do sol, e elas me impressionavam de maneira bem diversa.
Homens de excessivo desenvolvimento muscular eram todos pálidos, de um pálido embaciado, como se lhes tivesse pregado a epiderme um papel amarelo, e assim encolhidos, com as mãos nos bolsos, pareciam um baixo relevo de desilusão, uma brisa de angústia. Acerquei-me do primeiro, estendi-lhe a mão. Posso ir com vocês para ver? Ele estendeu também a mão degenerada pelo trabalho, com as falanges recurvas e a palma calosa e partida. Por que não? Vai ver apenas o trabalho, fez com amarga voz. E quedou-se outra vez fumando. É agora a partida? É. Entre os botes, 2 saveiros enormes, rebocados por uma lancha, esperavam. Metade dos trabalhadores, aos pulos, bruscamente saltou para os fardos. Saltei também. Acostumados e indiferentes à travessia, eles sentaram-se calados a fumar. Um vento frio cortava a baía. Todo mundo de embarcações movia-se, coalhava o mar, riscava-se a superfície das ondas. Lanchas oficiais em disparada, com a bandeira ao vento, botes, chatas, saveiros, rebocadores. Passamos perto de uma chata parada inteiramente coberta de oleados. Um homem, no alto, estirou o braço saudando. Quem é aquele? É o José. É chateiro vigia. Passou todo o dia ali para guardar a mercadoria dos patrões. Os ladrões são muitos, então ficou responsável por tudo, toda a noite, sem dormir, e ganha 6.000 réis. Às vezes, os ladrões atacam os vigias acordados e o homem só tem que se defender a revólver. Civilizado, tive esse comentário frio. Deve estar com sono, José. Qual? Esse é dos que dobra dias e noite. Com mulher e 8 filhos, precisa trabalhar. Ah, meu senhor, há homens por esse mar afora, cujos filhos de 6 meses ainda os não conhecem. Saem de madrugada de casa. O José está à espera que a alfândega tire o termo da carga, que não é estrangeira. Outras chatas perdiam-se paradas na claridade do sol. Nós passávamos entre as lanchas. Ao longe, bandos de gaivotas riscavam o azul do céu e o cais dos mineiros já se perdia distante da névoa vaga. Mas nós avistávamos um outro cais com um armazém ao fundo. À beira desse cais, saveiros enormes esperavam mercadorias e em cima, formando um círculo ininterrupto, homens de braços nus saíam a correr de dentro da casa. Atiravam um saco no saveiro, davam a volta disparada, tornavam a sair a galope, com o outro saco sem cessar, contínuos, com a correia de uma grande máquina. Eram 60, 80, 100, talvez 200. Não os podia contar. A cara escorrendo suor. Os pobres surgiam do armazém como flechas e como flechas voltavam. Um clamor subia aos céus apregoando o serviço. 1, 2, 3, 27, 5, 20, 10, 30. E a ronda continuava diabólica. Aquela gente não cansa? Qual? Trabalham assim horas a fio. Cada saco daqueles tem 60 quilos e para transportá-lo ao salveiro pagam 60 réis. Alguns pagam menos, não só 30 réis. Mas, assim mesmo, há quem tire 16.000 réis por dia. O trabalho da estiva é complexo, variado. Há a estiva de aguardente, do bacalhau, dos cereais, do algodão. Cada um tem os seus servidores. E os homens a que só servem a certas determinadas estivas, sendo por isso apontados. É muito, fiz. Passam dias, porém, sem ter trabalho. Imagine quantas corridas são necessárias para ganhar a quantia fabulosa. A lancha fizera-se ao largo. Caminhávamos para o poço onde o navio que devia sair naquela noite fundeava todo de branco. Era o começo do dia. A bordo ficou um terno de homens e eu com eles. O terno divide assim: 1 no guincho, 4 na embarcação, 8 no porão e 4 no convés. Isso quando a carga é seca. Carregava café ao vapor. Logo que o saveiro atracou, eles treparam pelas escadas rápidos. 8 homens desapareceram na falsa aberta do porão.
Despiram-se, enquanto os outros rodeavam o guincho, e as correntes de ferro começavam a ir e vir do porão para o saveiro, do saveiro para o porão, carregadas de sacas de café. Era regular, matemático, a oscilação de um lento e formidável relógio. Aqueles seres ligavam-se aos guinchos, eram parte da máquina, agiam inconscientemente. 15 minutos depois do iniciado o trabalho, suavam arrancando as camisas. Só os negros trabalhavam de tamancos e não falavam, não tinham palavras inúteis. Quando a ruma estava feita, erguiam a cabeça e esperavam a nova carga. O que fazer? Aquilo tinha que ser até às 5 da tarde. Desci ao porão. Uma atmosfera da caldeira sufocava. Era as correntes caírem do braço de ferro um dos 8 homens e precipitava-se, alargava-se, e os outros puxavam os sacos. Ei lá! De novo havia um rolar de ferros no convés. As correntes subiam enquanto eles arrastavam os sacos. Do alto, a claridade caía, fazendo uma bolha de luz que se apagava nas trevas dos cantos. E a gente, olhando para cima, via encostados cavalheiros de pijama e bonezinho, com o ar de quem descansa do banho a apreciar a faina alheia. Às vezes, as correntes ficavam um pouco alto. Eles agarravam-se às paredes de ferro, com os passos vacilantes entre os sacos, e estendendo o tronco nu e suarento, as suas mãos prenses puxavam a carga em esforços titânicos. E lá, na embarcação, fora os mesmos movimentos, o mesmo gasto de forças de tal forma regular, que em pouco eram movimentos correspondentes, regulados pela trepidação do guincho, os esforços dos que se esfalfavam no porão e dos que se queimavam ao sol. Até horas tardes da manhã trabalhavam assim, indiferentes aos botes, às lanchas, à animação especial do navio. Quando chegou a vez da comida, não se reuniram. Os do porão ficaram por lá mesmo, com a respiração intercortada, resfolegando, engolindo o pão sem vontade. De certo pela minha face, eles compreenderam que eu os deplorava. Vagamente o primeiro falou, outro disse-me qualquer coisa e eu ouvi as ideias daqueles corpos que o trabalho rebenta. A principal preocupação desses entes são as firmas dos estivadores. Eles as têm decor, sentou de seguida sem errar uma. Carlos Wallace, Melo e François, Bernardino Correia Albino, Empresa Estivadora, Picasso Companhia, Romão Conde Companhia, Wilson Som, José Viegas Vaz, Lloyd Brasileiro, Captain Jones. Em cada uma dessas casas, o terno varia de número e até de vencimentos, como, por exemplo, o Lloyd, que paga sempre menos que qualquer outra empresa. Os homens com quem falava têm uma força de vontade incrível, fizeram com o próprio esforço uma classe, impuseram-na. Há 12 anos não havia malandro que, pegado na gamboa, não se desse logo com o trabalhador de estiva. Nesse tempo não havia associação, não havia o sentimento de classe e os pobres estrangeiros, pegados na marítima, trabalhavam por 3.000 réis 10 horas de sol a sol. Os operários reuniram-se. Depois da revolta, começou a se fazer sentir o elemento brasileiro, e desde então foi uma longa e pertinaz conquista. Um homem preso, que se diga da estiva, é horas depois confrontado com o sócio da União, tem que apresentar o seu recibo de mês. Hoje estão todos ligados, exercendo uma multa polícia para a moralização da classe. A União dos Operários Estivadores consegue com os estatutos que a defendem habilmente o seu nobre fim. Os defeitos da raça, as disputas, as rugas são consideradas penas. A extinção de tais pequenos roubos, que antigamente eram comuns, merece um cuidado extremado da União. E todos os sócios, tendo como diretores Bento José Machado, Antônio da Cruz, Santos Valença, Mateus de Nascimento, Jerônimo Duval, Miguel Rosso, Ricardo Silva, esforçam-se, estudam, sacrificam-se pelo bem geral. O que querem eles? Apenas ser considerados homens dignificados pelo esforço e a diminuição das horas de trabalho para descansar e para viver. Um deles, magro de barba inculta, partindo um pão empapado de suor que lhe gotejava da fronte, falou-me num grito de franqueza. O problema social não tem razão de ser aqui. Os senhores não sabem que esse país é rico?
mas que se morre de fome? É mais fácil estourar um trabalhador que um larápio? O capital está nas mãos de um grupo restrito e a gente demais absolutamente sem trabalho. Não acredite que nos baixos discursos de alguns senhores que querem ser deputados. Vemos claro, desde que se começa a ver claro, o problema surge complexo e terrível. A greve? O senhor acha que não fizemos bem na greve? Eram 9 horas de trabalho. De toda a parte do mundo, os embarcadiços diziam que o trabalho da estiva era só de 7. Fizemos mal? Pois ainda não temos o que desejamos. A máquina no convés recomeçara a trabalhar. Os patrões não querem saber se ficamos inúteis pelo excesso de serviço. Olhe, vá à marítima, ao mercado, encontrará muitos dos nossos arrebentados esmolando, apanhando os restos de comida. Quando se aproximam das casas às quais deram toda a vida, correm-nos. Que foi fazer lá? Trabalhou? Pagaram-no? Rua! Toda a fraternidade universal se cifra neste horror. Do alto caíram 5 sacas de café mal presas à corrente. Ele sorriu amargurado, precipitou-se de novo, ouviu o pavor do guincho sacudindo as correntes, de onde pendiam 18 homens estrompados. Até à tarde, encostado aos sacos, eu vi encher a vastidão do porão bafioso e escuro. Eles não pararam. Quando deu 5 horas, um de barba negra tocou-me no braço. Por que não se vai? Estão tocando sineta. Nós ficamos para o serão da noite, trabalhar até a meia-noite. Subi. Os ferros retiniam sempre a mesma música sinistra. Encostados à morada, damas, roçangando, sedas e cavalheiros estrangeiros de smoking debochavam em inglês as belezas da nossa Bahia. No bar, literalmente cheio a estourar do champanhe, um moço vermelho de álcool de calor levantava um copo dizendo: saudemos o nosso caro amigo que Paris receberá. Em derredor do paquete, lanchas, malas, cargas, imprecações, gente querendo empurrar as bagagens, carregadores, assobios, um brouhaha formidável. Um cavalheiro cheio de brilhantes, num partioló, perguntou-me se eu não vira a Lola. Desci, meti-me no bote, fiz dar a volta para ver mais uma vez aquela morte lenta entre os pesos. A tarde caíra completamente. Ritmados pelo arrastar das correntes, os 4 homens, dirigidos do convés do steamer, carregavam, tiravam sempre de dentro do saveiro, mais sacas, sempre sacas, com as mãos disformes, as unhas roxas, suando, arrebentando de fadiga. Um deles, porém, rapaz, quando meu bote passava por perto do saveiro, curvou-se, com a fisionomia angustiada, golfando sangue. Ó diabo, fez o outro, voltando-se. O José, que não pode mais.